É isso aí, queridos. Essa é a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. E nós estamos aí com uma promoção super especial, mas por tempo limitado. É a promoção, você se matricula e pode levar um outro aluno para estudar com você gratuitamente. Aí é benção, hein? Benção pura. Nós íamos terminar ela em dezembro, mas os irmãos clamaram, pediram, choraram. Inclusive ontem eu vi um amigo meu mandou mensagem, vou estudar eu e minha esposa aí. Então a partir de segunda-feira eles estão lá com a gente, certo? Você pega a apostila com a gente, estuda durante o mês e nós temos 2 encontros na segunda-feira. São encontros quinzenais para nós darmos uma olhada no material, passarmos os slides e você fazer a sua avaliação. É um curso semipresencial. A duração do curso é de 18 meses e é um curso avançado em teologia e liderança. As aulas são ali na nossa igreja, na rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, lá na igreja DJL, ok? Segunda-feira às 19h30, na próxima, tem aula. Se você quiser participar de uma aula gratuita para conhecer o nosso método, o nosso trabalho, você é nosso convidado. Maiores informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp 962523322 ou conheça também as nossas páginas no Facebook e no Instagram, Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. E tem também o nosso blog, Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Então nós vamos seguir aqui com os nossos, com o nosso programa. Eu vou pedir para a Ana colocar um louvor ali abençoado do nosso Ministério de Louvor da nossa igreja para sua edificação espiritual, ok? Que Deus abençoe sua vida. E logo após nós vamos ter o quadro Geração de Discípulos com o nosso amigo, tá ali ansioso ali, ó. Nosso irmão Hugo. Tá afiado. Aleluia. Eu te agradeço.
programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Bom de Vida FM 87.5. Eu quero fazer um convite todo especial para você que aprecia uma boa leitura, uma leitura filosófica, uma leitura que o faz sentir um momento de pensar, refletir sobre sua vida. Eu quero apresentar este livro aqui. Vamos repensar um pouco sobre a vida, um livro totalmente filosófico, um livro que o faz pensar, refletir sobre coisas atreladas à sua vida. Este outro livro, Ainda Não É Tempo de Parar, um livro totalmente motivacional. É um livro que é uma injeção de ânimo para a sua vida. E este livro, Por que Não Devo Parar, um livro que faz com que você realmente olhe, tenha uma outra visão da sua vida. Falamos aqui de felicidade, falamos de solidão, falamos de liderança e muitas outras coisas atreladas à nossa vida. Você quer saber como você pode fazer para adquirir esse livro? Esse livro sai muito mais barato do que uma pizza. Ainda não é tempo de parar. Vamos repensar um pouco sobre a vida e por que não devo parar. Você vai entrar em contato no telefone 11 98604 7912. 11 98604 7912. E aí a gente vai estar conversando e eu tenho certeza que você vai apreciar a leitura destes 3 livros motivacionais. O Senhor nos mostra, Deus, nessa hora, onde nós estaríamos. Agora, no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, o quadro Geração de Discípulos. Ser parecido com Jesus, alguma característica. Nós estamos falando sobre liderança, né, pastor Davi? Sobre a liderança. E nada melhor do que viver essa liderança, pastor Davi, é viver com intensidade. E eu queria ler um versículo que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11, onde diz assim, ó: não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito e servi ao Senhor. A apatia é uma marca distintiva da nossa geração. As pessoas vivem mergulhadas numa comunicação rasa, teclando alucinantemente seus smartphones e perdendo efetivamente sua comunicação com a família, com o próximo e com Deus. O apóstolo Paulo dá 3 orientações oportunas para vivermos de forma intensa, pastor Davi. Em primeiro lugar, nós devemos viver movidos pelo zelo. Uma pessoa zelosa é aquela que abraça uma causa com profundidade, integridade e intensidade. Ninguém faz nada bem se não é feito e se não opõe todo o seu ser na sua causa, toda a sua energia e todo o seu talento. Há muitos cristãos, pastor Davi, vivendo a síndrome de Laodiceia, uma espiritualidade morna. Mas há muitos cristãos que até demonstram um zelo pela sua espiritualidade, mas jamais se empolga com a realidade do reino de Deus. Em segundo lugar, pastor Davi, nós devemos ser fervorosos de espírito. Nosso espírito deve ter sempre um altar cujo fogo jamais se apaga. As cinzas precisam ser tiradas de todos os dias e as brasas precisam ser assopradas constantemente para que esse fogo jamais perca esse calor.
Precisamos arder para Deus, pastor Davi. Precisamos ser inflamados pelo fogo divino. E em terceiro lugar, nós devemos servir constantemente ao Senhor. Por que, pastor Davi? Servir ao Senhor, porém, é consequência de vivermos movido pelo zelo e aquecido pelo fogo. Então, esse é o quadro Geração de Discípulos, pastor Davi. Nós devemos viver movidos pelo fogo e aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Então, para nós sermos parecidos com Jesus, temos que ter viver com intensidade, pastor Davi. Amém? Muito bem. Nós olhamos para o ministério de Jesus, irmão Hugo, e nós vemos que poucas pessoas na Bíblia foram tão intensas quanto ele, naquilo que fazia. A cada momento da sua caminhada era marcado pelo seu alvo, pela sua missão, pelo seu objetivo. Então que nós, como líderes cristãos, sigamos esse conselho do nosso irmão Hugo para nós sermos mais parecidos com Jesus, sermos intensos naquilo que nós fazemos. Eu estava refletindo enquanto você falava aqui, Hugo, às vezes nas nossas questões pessoais nós somos tão intensos, né? Naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja, e muitas das vezes nas coisas referentes ao reino de Deus, a gente, né, somos tão superficiais. Ele falou que o texto, nós estamos com a síndrome da Laodiceia, morno espiritualmente. Exato. Né, pastor Davi? Que às vezes queremos nas nossas coisas pessoais com aquele vigor, com aquela força, e quando parte para o lado espiritual é daquele jeito, com desânimo, né? Verdade. Então, Deus quer que nós se coloque ao todo para Ele. É isso aí. Então, irmãos, esse foi o quadro Geração de Discípulos com o irmão Hugo, que é uma bênção, sempre mostrando para você um princípio bíblico, para você ser mais parecido com Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão Hugo. Amém. Queridos, nós vamos dar prosseguimento aqui no nosso programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje, que é líderes dos tempos bíblicos que impactaram as suas gerações. E nós vamos ver agora aqui alguns líderes que foram assim extremamente relevantes na sua época para as pessoas com quem eles conviveram. Vamos lá, Ana, coloca para nós aí o slide número 11, por gentileza. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de liderança na Bíblia. Pode ler, pastor. Então vamos lá, ó. No lar e na família. E nós vamos colocar as referências aí para nós falarmos um pouquinho sobre. Na administração da igreja, no ministério, no pastorado, no ensino da palavra. E aqui nós temos alguns exemplos. Então, nós que somos líderes cristãos ou que estamos ingressando no ministério da liderança cristã, existem várias áreas e segmentos que nós podemos atuar. Nós já falamos que a grande missão da igreja é pregar o evangelho para toda criatura, é fazer discípulos, é batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós vemos que essa liderança ela começa primeiro dentro do nosso lar. Eu vou pedir para o Hugo ler para nós aí duas referências bíblicas. Uma está em Gênesis, capítulo 18, versículo 19, onde nós vamos ver um exemplo de liderança no lar. E outra está em Esther, capítulo de número 1, versículo de número 22. Esther não, Ruth 22, né? Então eu vou ler aqui Gênesis, pastor Davi, você procura aí Esther na sua Bíblia, você consegue aí? Consigo. Porque está aqui, ó, escrito aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 19, diz assim, ó, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Amém. Quer comentar? Aí o exemplo é Abraão, né, irmãos? Um líder familiar assim que foi fantástico na sua chamada, na sua vocação, no seu ministério e que influenciou toda a sua geração e nos influencia até hoje, né, irmão Hugo? Sim, aqui, né, pastor Davi, o versículo diz para nós é que porque eu escolhi, né, Deus falando, eu escolhi Abraão para que ele ordene aos seus filhos. Ordene o quê, pastor Davi? A seguir os caminhos de Deus, a guardar os mandamentos de Deus, né, para que eles tenham a vida eterna. E aqui, né, pastor Davi, isso é uma característica de um líder que impactou a sua vida. Quer dizer, ele mostrava para os filhos o caminho do Senhor. E aqui está falando de praticar a justiça e o juízo. Então, Abraão foi um que fez isso com seus filhos, pastor Davi. Muito bem. Outro exemplo que nós temos aí, irmãos, é Noemi, né? Está lá em Ruth,
capítulo 1, versículo de número 22, a influência que ela teve, de que Noemi teve sobre Ruth. Diz assim, versículo 22 de Ruth, capítulo de número 1. Assim Noemi voltou com ela Ruth, a moabita sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Para quem conhece a história de Ruth e Noemi, sabe que Noemi, ela tinha os seus filhos, ela tinha 2 filhos, e eles mudaram para uma certa região, e ali veio uma grande seca, o seu esposo morreu, depois morreram os seus 2 filhos, e as suas 2 noras ficaram viúvas, junto com ela. Como o esposo de cada uma delas tinha falecido, ela liberou elas para elas voltarem para suas famílias. A Orfa, que era o nome da outra nora de Noemi, rapidamente voltou para os seus familiares. Ruth se apegou a ela por causa da convivência familiar de uma forma tão grande que ela disse: olha, para onde você for, eu estarei com você. Aonde você deitar, eu vou deitar com você, né? Olha o que ela diz aqui, ó. No versículo 16 e 17, disse porém Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que bênção, pastor. Que laço, né? Você vê, o espírito de liderança que essa mulher tinha, porque ela seguiu, porque ela conhecia essa pessoa, né? Então aqui nós estamos falando de liderança na família, então ela é uma pessoa líder da família mesmo. Então a pessoa faz o quê? Eu vou seguir essa pessoa porque eu sei que eu vou me dar bem depois. E você vê, ela mudou toda a estrutura dela, pastor Davi, toda a estrutura dela, porque era de um povo diferente, mas ela falou: o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Então ela, pela liderança dela, ela continuou junto com a sua sogra. Ela influenciou tanto a vida da sua nora, que mesmo ela podendo voltar para os seus familiares, ela preferiu ficar com a sua sogra. Então hoje, outro dia eu vi o pastor José Gonçalves falando sobre isso, que muitas pessoas contam piada de sogra, zombam de sogra, mas a nossa sogra, irmãos, tem que ser vista como a nossa segunda mãe. Pelo menos é esse o carinho que eu tenho pela minha sogra. Eu sei que nem toda sogra é uma flor, né? Só que o mundo, ele acabou colocando essa rivalidade entre sogra e genro e nora, que é uma coisa negativa, né? Sendo que a Bíblia, ela louva a família. E a família não são só aqueles de vínculo de sangue, mas são aqueles que acabam se tornando parentes por causa da proximidade do seu cônjuge. Proximidade, né? Que ali, né, pastor Davi, fala da sogra, né? E a sogra, o que a gente tem que louvar, né? É a pessoa que trouxe ali o nosso cônjuge, né? O nosso parceiro, né? Por exemplo, minha esposa, o marido e assim por diante. Então a gente tem que louvar sempre a Deus mesmo. É verdade. Se não fosse através dessa pessoa, você não teria essa pessoa do seu lado, né? Então a gente vê primeiro no lar, né? Dando esses 2 exemplos aí de Abraão como grande patriarca da sua família, que com suas decisões sábias, tementes a Deus, ele direcionou todo o seu lar, toda a sua casa, e também o exemplo de Ruth. Vamos ver mais um outro exemplo também na administração da igreja, que está lá em Atos capítulo 20, versículo 28, e Tito capítulo 1, versículo 5. Lê a primeira referência aí que eu leio a segunda, Hugo. Ok, diz assim, Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha que coisa linda, né? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo se despedindo da igreja de Éfeso, onde ele ficou 3 anos e meio ensinando a palavra de Deus. Foi uma das igrejas que ele teve mais tempo para ficar, para instruir, para orientar. E o que acontece? Quando ele está se despedindo, ele fala: olha, quem colocou vocês sobre o rebanho de Deus foi o Senhor. Foi Ele que vos confiou. Então cabe a vocês cuidar deles. Isso corrobora com o pensamento dele aqui em Tito, capítulo 1, versículo 5, quando ele colocou Tito em Creta.
ele deixou Timóteo em Éfeso para dar prosseguimento à obra lá e levou Tito para dar prosseguimento na obra lá em Creta. Ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aqui nós vemos uma liderança impactante na cidade de Creta e uma liderança impactante na cidade de Éfeso. Por quê? Porque foram dirigidas por Deus. E outra, né, pastor Davi? Além de ser dirigida por Deus, eles tinham que seguir o exemplo de quem estava mandando eles ir. Que quem estava mandando era o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele sempre foi um líder influente, né? Porque a pessoa que orienta, né, pastor Davi, tem que ser essa pessoa que influencia. Então o apóstolo Paulo, ele influenciava. Por isso que ele tinha toda essa autoridade para falar para os irmãos fazer o que ele estava pedindo para fazer aqui. É isso aí, queridos. Então, entenda, você foi chamado para ser um líder, você foi chamado para impactar a sua geração. Mas para isso, você precisa começar primeiro no seu lar. A Bíblia fala que é lá no nosso lar que nós damos testemunho de quem é Deus para os nossos filhos, para a nossa família. A Bíblia diz que quem não cuida bem da casa de Deus, e aí faz uma pergunta: como cuidará bem, né? Aquele que não cuida bem da sua família, como cuidará bem da casa de Deus, né? É uma questão. Então, depois nós vamos administrar a igreja. E qual a melhor forma de administrar a igreja? Com um bom ensino, que está lá no último tópico aqui do nosso post. Aqui nós temos 3 referências: os levitas, Paulo e Apolo. Vamos ler lá Neemias 8, versículo 7 e 8, irmão Hugo? E eu vou ler aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Algumas referências aqui para ilustrar aquilo que a gente está falando. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 7. Isso. Diga assim, ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Para me achar aqui. Eu acabei de achar aqui, ó. Então vê lá. Para o que digo a verdade em Cristo não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, uma das formas de nós colocarmos em ordem a casa de Deus é através do ensino da palavra do Senhor. Todos esses homens que impactaram as suas gerações, como eu disse, foram homens que receberam de Deus e ensinaram o povo. Você tem recebido muito do Senhor, então transmita aquilo que você aprendeu aos seus liderados, aos seus membros, à equipe que você toma conta. Não importa se você é um líder de jovens, de homens ou de mulheres, Deus quer te usar para influenciar poderosamente a vida das pessoas. Achou aí? Isso. Capítulo 8, versículo 7 e 8. Isso. Diz assim, ó: e Jesua, Bani, Zerebias, vários nomes aqui, hein, pastor Davi? Jamim, Acube, Sabatei, Odias, Maazéias, Quelitá, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. 8. Leram o livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Muito bem. Então você vê aí que nós falamos sobre Neemias, que ele reconstruiu a cidade, mas para ele reconstruir os muros da cidade e depois junto com Esdras, Zorobabel e Josué ele reconstruiu o templo, o que ele precisou? Ele precisou de ensinadores da palavra de Deus que levasse o povo pelo caminho que ele devia andar. Irmão, nós estamos caminhando para os últimos minutos do nosso programa, mas eu precisava ouvir aí também os nossos parceiros. Coloca para nós aí, Ana, por gentileza. Nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964
34, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro. O seu evento. Então, os seus problemas terminaram. Quero apresentar a Line Music Gerenciamento de Eventos, que está à sua plena disposição para embelezar este seu sonho tão maravilhoso. Com a Line Music Gerenciamento de Eventos, você vai poder contar com uma equipe altamente qualificada e preparada que irá em seu evento e lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Quer saber mais sobre a Line Music Gerenciamento de Eventos? Então entre agora em contato em nosso WhatsApp 11, prefixo de São Paulo, 989004056. Repito, 11, prefixo de São Paulo, 989004056. Você pode também conhecer melhor o nosso trabalho acessando a nossa página no Facebook. Não feche o seu evento sem antes falar conosco. Line Music Gerenciamento de Eventos, fazendo diferença em seu evento. É isso aí, queridos. Nós estamos aqui para fazer as considerações finais sobre o nosso programa. Falamos hoje sobre a importância da liderança cristã para impactar a nossa geração. Semana que vem a gente continua com essa temática, falando desse assunto tão importante que é a liderança cristã. Porque, queridos, nós entendemos que nada se faz na vida sem liderança. E na igreja, no reino de Deus, não é diferente. Nem mesmo Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, ele abriu mão de ter uma equipe para fazer a obra de Deus aqui na terra. Começou pequena, com 12 homens, cresceu, se tornou 70, e quando ele ressuscitou, disse Paulo, já eram cerca de 500 discípulos. E hoje, como diz o hino 509 da harpa cristã, já são tantos como a areia da praia, irmão Hugo. Verdade, hein, pastor Davi. E eu quero deixar aqui, pastor Davi, com as minhas considerações finais para todos os ministérios, né? Vocês que são líder, que está aí pensando na liderança, né? Um conselho que o apóstolo Paulo deixou à igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses vivia muito conflito por causa da liderança. E ele diz assim lá no capítulo 2, versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós. Quando nós fizermos isso, é um ato de humildade e a nossa liderança seguirá em frente. É isso aí, irmãos. Deixando também um conselho também do apóstolo Paulo para os nossos líderes, 2 Timóteo 2,15, que diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, ou como líder que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então que Deus possa habilitar você, pode ter certeza, é na oração e na palavra que Deus vai te ensinar esse caminho de humildade que o irmão acabou de falar, de considerar os outros superiores e entender que o nosso chamado é para servir, irmãos. Jesus foi o supremo exemplo de serviço, quando ele disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ok? Nós estamos fechando aqui o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, mas eu quero deixar para você um convite. Toda quarta-feira nós estamos estudando ali na nossa igreja. A nossa escola bíblica, diferente da maioria das igrejas, não é no domingo. Nossa escola bíblica é na quarta-feira, das 19h30 às 21 horas. E nós estamos estudando com o material da CPAD já há alguns anos, que é o material da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema do trimestre é o verdadeiro pentecostalismo. Hoje é a lição de número 7, nós queremos contar com a sua presença, ok? Hoje quem ministra é o pastor Dorival Justino. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe ricamente o seu lar, sua família, seus filhos. Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe o Brasil.